Bom dia, meu nome é Lívia, eu sou médica residente do terceiro ano de pediatria do Hospital João Paulo II e eu faço estágio aqui no Hospital Júlia Kubitschek na parte da neonatologia no CTI neonatal. Eu vou apresentar hoje um artigo referente ao manejo do recém-nascido termo asfixiado. E esse artigo ele é uma revisão da literatura sobre o que devemos fazer, o que ainda temos dúvidas sobre o que fazer com esse paciente, então, na sala de parto. Esse é a capa do artigo, então foi um artigo publicado agora em maio de 2021 no Neonatology. Então, um artigo bem recente, um artigo de revisão que traz a maioria das informações sobre o que a gente deve fazer, então, com esse nosso paciente. Antes de começar, eu acho que é importante a gente falar o motivo do porquê falar, né, dos pacientes asfixiados. Então, o que a gente sabe na literatura é que cerca de 5% de todo recém-nascido que nasce anualmente no mundo vai precisar de algum suporte ventilatório, sendo que desses, cerca de 0,1% dos recém-nascidos termos e 10 a 15% dos recém-nascidos prematuros vão precisar de uma ressuscitação cardiovascular. E apesar de toda a reanimação neonatal avançada, incluindo aqueles pacientes que precisam de adrenalina, ainda assim, cerca de 800 mil recém-nascidos morrem por ano em todo o mundo por causa de asfixia. A gente tem um grande número de causas do porquê que um paciente pode ser asfixiado. A gente tem desde causas maternas, causas do próprio recém-nascido, causas durante o trabalho de parto, que pode auxiliar a gente a tentar predizer se aquele paciente vai ter um alto ou baixo risco de necessitar de algum suporte de reanimação. O que a gente sabe também na literatura é que nos últimos anos, principalmente após a introdução da VPP a 100%, houve uma redução da mortalidade de cerca de 30% desses recém-nascidos. E a gente sabe que ainda muitas mortes podem ser evitadas se a gente tiver um manejo adequado desse recém-nascido na sala de parto. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas. Quais seriam as melhores técnicas, né, do manejo desse recém-nascido asfixiado? E quais os motivos das técnicas que já são implementadas, né? Por que elas já são consolidadas, se tem algum respaldo importante na literatura ou não. Aqui eu trouxe um pouquinho do que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Só tentando recapitular um pouco, então. Os recém-nascidos acima de 34 semanas, eles vão ter um manejo diferente dos menores de 34. Sempre lembrando que, se o paciente tem um tônus adequado, uma respiração regular, a gente vai deixar os cuidados iniciais ali no próprio colo da mãe, no campo cirúrgico, e esperar o tempo para clampeamento tardio do cordão. Se não, a gente clampa o cordão imediatamente e leva para o berço de calor radiante para a gente ter os nossos cuidados. Desde posicionamento, aspiração de vias aéreas, até mesmo introdução de ventilação com a VPP ou reanimação mais avançada, com compressões torácicas e o uso de medicações. Então, a primeira coisa, meu paciente nasceu hipotônico, com padrão respiratório irregular. O que a gente tem, então, na literatura? Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto os guidelines de reanimação americanos, eles preconizam clampeamento imediato de cordão. Esse guideline europeu de reanimação, ele preconiza que a gente pode considerar a ordenha de cordão em maiores de 28 semanas. Então, o que a gente sabe disso? Teve alguns estudos, assim, revisões sistemáticas, estudos randomizados e até mesmo análises retrospectivas que tentaram avaliar a diferença, né, entre o clampeamento imediato e a ordenha de cordão, por exemplo. É importante salientar que nenhum desses estudos, eles avaliaram sobrevida a longo prazo sem atraso de desenvolvimento neuropsicomotor motor grave ou moderado, que é um desfecho extremamente importante pra gente. Os desfechos primários geralmente são relacionados a estatísticas no APGAR, necessidade de reanimação cardiopulmonar ou não, e internação no CTI neonatal. E o que a gente vê é que tem pouca diferença estatística, tá? Entre o clampeamento imediato de cordão ou a ordenha de cordão. E também tem alguns estudos em andamento em relação ao clampeamento imediato e fazer os primeiros cuidados com o recém-nascido com o cordão intacto. Então, a gente não clampear o cordão e fazer os primeiros cuidados do recém-nascido ali. Alguns estudos mostraram, algumas revisões, uns estudos randomizados mostraram que quando você faz os primeiros cuidados em cordeiros asfixiados, né, mantendo o cordão íntegro, eles observaram melhora da função cardiovascular por aumento do retorno venoso ao átrio direito
e do fluxo sanguíneo pulmonar, tem uma atenuação da hipertensão rebote e redução de sangramento vascular cerebral. Outros estudos também que foi feito com recém-nascido asfixiado, que necessitaram de reanimação e mantiveram o cordão. A gente viu que teve uma diferença estatística em relação à saturação de oxigênio. Desses pacientes que tiveram o cordão intacto, eles apresentavam uma simetria de pulso maior. Eles apresentaram um Apgar melhor, mas tiveram uma frequência cardíaca pior no primeiro e no quinto minuto. Então, assim, o que a gente tem de recomendação nas nossas sociedades? Ainda assim, recomenda-se o clampamento imediato de cordão nos recém-nascidos que precisam de reanimação neonatal, principalmente pelo risco de você retardar o início da VPP se você deixar para fazer o clampeamento tardio. Em relação à ordenha de cordão, assim, uma crítica em relação a isso seria a quantidade de sangue que você levaria para o bebê nessa ordenha de cordão e aumentaria o risco de polissemia, um aumento assim, né, de retorno venoso para o paciente, que no momento ainda não é recomendado. Então, assim, mais estudos comparativos seriam necessários para avaliar melhor esse manejo do cordão umbilical. Mas até o momento a nossa recomendação é o clampeamento imediato daqueles recém-nascidos que não nascem vigorosos. Logo em seguida, então, depois da nossa avaliação do cordão umbilical, a gente tem a avaliação da frequência cardíaca. A gente sabe que a frequência cardíaca é o principal determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação. Determinar a frequência cardíaca é muito importante, tem que ser uma maneira rápida, acurada e confiável, porque é um ponto crítico para a tomada de decisões. A gente tem algumas técnicas de avaliação da frequência cardíaca na sala de parto, que é a ausculta do pré-córdio de palpação umbilical. Os estudos mostraram uma grande variação intra-observadores quando compara, né, o grupo que foi feita a ausculta com o grupo que fez palpação. Ambos subestimam a frequência cardíaca. Os estudos mostraram isso. Em relação ao eletro e a saturimetria, são avaliações confiáveis e acuradas, mas às vezes a gente gasta muito tempo para conseguir essa monitorização pelo eletro e o saturímetro. É importante também falar do viés em relação ao eletro quando a gente tem atividade elétrica sem pulso. Então, no momento da reanimação, se você está reanimando o paciente não está melhorando, está tendo ali atividade elétrica no eletro, é sempre bom checar se não é uma atividade elétrica sem pulso. O que as sociedades atualmente recomendam é que, principalmente a ARRA, né, que a ausculta do pré-córdio é um método inicial recomendado para avaliação da frequência cardíaca. Então, inicialmente, como método mais rápido, a gente vai fazer a ausculta do pré-córdio, mas a gente tem que associar a monitorização com o eletrocardiograma e a saturimetria para a gente conseguir fazer essa monitorização dos recém-nascidos asfixiados. Então, depois que a gente avalia a frequência cardíaca, a gente sabe que o paciente que está com uma frequência cardíaca menor que 100 é indicativo da gente iniciar o suporte ventilatório. Uma coisa importante a se saber é que os estudos mostraram que, assim, após uma respiração espontânea, como é que funciona a questão de exalação de CO2? Geralmente a gente demora de 1 até 10 respirações para ter a primeira exalação de CO2 e cerca de 21 segundos até 4,5 minutos para ter o pico de exalação de CO2, que significaria o quê? Que todo o pulmão, né, foi aerado. Quando a gente faz uma VPP, é importante salientar que os níveis exalados de CO2, né, eles estão intimamente relacionados com o volume pulmonar no final da insuflação. E o CO2, a exalação de CO2, ele vai ser detectado geralmente quando a gente tem cerca de 5% das vias aéreas distais aeradas. E geralmente os níveis de CO2 exalados, eles aumentam cerca de 30 segundos antes do aumento da frequência cardíaca. Mas a gente deve pensar sempre que, se eu estou reanimando o paciente, a minha técnica está adequada e eu não tive nenhuma elevação de frequência cardíaca dentro de 15 minutos da reanimação, isso é um sinal de alarme para a gente. Alguns estudos tentaram mostrar com animais com recém-nascidos asfixiados de porcos qual que seria, assim, em quanto tempo eles retomariam a frequência cardíaca com uma ventilação adequada. Se seria em 30 segundos, se seria em 1 minuto. A gente tem pouco dado na literatura, mas o que a gente sabe é que, independente do tempo de recuperação, se o paciente não recupera dentro de 3 minutos, é um sinal de mau prognóstico, com mortalidade cerca de 9 vezes maior dentro da próxima semana. Então, como que eu posso fazer o suporte ventilatório do meu paciente? A primeira técnica é a da ventilação mecânica manual em T. A gente também tem a ventilação máscara autoinflável. Os estudos tentaram mostrar, né, a diferença entre a ventilação mecânica manual em T e a ventilação máscara autoinflável, e não teve diferença significativa em relação ao desfecho de sobrevivência e vazamento de ar durante a reanimação, comparado com a máscara autoinflável.
tanto a VPP, né, em T, quanto a máscara autoinflável, ambas apresentam um grande vazamento de ar, principalmente nos prematuros. E o que também os estudos mostraram é que a ventilação mecânica manual em T parece reduzir a necessidade de intubação orotraqueal comparado com a máscara autoinflável. Mas as duas técnicas são adequadas para fazer na nossa reanimação. Uma outra técnica de suporte ventilatório, né, de técnica para a gente fazer, seria a cânula orofaríngea, que é uma técnica para manutenção de vias aéreas pérvias, que a gente tenta retirar a língua e manter a orofaringe livre para ventilação, mas isso mostrou uma obstrução das vias aéreas durante a ventilação. Então, assim, vão ser em poucas situações que a gente vai utilizar a cânula orofaríngea na nossa reanimação, por causa dessa questão de aumento de obstrução das vias aéreas. A máscara laríngea é muito pouco utilizada no nosso meio, mas ela é muito bem descrita na literatura como uma alternativa à intubação orotraqueal nos maiores de 34 semanas, principalmente naqueles serviços que a gente não tem uma estrutura ideal e que os profissionais que estão ali para fazer esse manejo do recém-nascido não têm tanta habilidade na intubação orotraqueal. Vários estudos mostraram que a relação assim, da máscara facial com a intubação, o tempo dela seria semelhantes, assim, da técnica de administração, de realização, né? Mas os pacientes, né, nos lugares que os profissionais não são tão habilitados, a máscara laríngea é uma opção. Teve uma revisão da Cochrane também, que comparou a VPP com a máscara laríngea, mostrando que isso também reduziu a necessidade de intubação e reduziu o tempo de ventilação desses pacientes. Alguns estudos também tentaram mostrar a relação da ventilação com a máscara facial comparado com a ventilação na máscara laríngea. E o que a gente viu foi que a ventilação pela máscara laríngea reduz o tempo de respiração espontânea, o tempo para respiração espontânea, só que ela não é superior à ventilação pela máscara facial em relação à morte e também ao desfecho com encefalopatia hipoxisquêmica. Então, a reanimação por máscara facial ainda predominante, né, para esse desfecho de morte e encefalopatia. Outras coisas da ventilação que a gente tem que salientar é a pressão inspiratória que a gente vai dar. A maioria dos estudos preconiza cerca de 30 centímetros de Hg, de H2, mas não tem um valor ótimo, assim, não tem um valor que a gente pode garantir que seria o melhor para ventilar meu paciente. A gente sabe que a resistência pulmonar e a complacência pulmonar do recém-nascido, ela vai modificando ao longo da minha assistência, então a gente tem que avaliar caso a caso para tentar dar a melhor pressão. Alguns estudos também tentaram mostrar algumas diferenças de técnicas de ventilação entre a ventilação de 5 insuflações de 2 a 3 segundos, comparado com uma ventilação sustentada de 30 segundos. E o que eles viram foi que a insuflação única de 30 segundos, em estudos em cordeiros asfixiados, aumenta a velocidade de recuperação ventilatória, o fluxo sanguíneo da carótida, a contratilidade cardíaca e a oxigenação cerebral. Entretanto, essa ventilação sustentada cursa com maior lesão de barreira hematocefálica. Em relação à quantidade, a FI que a gente vai iniciar a nossa VPP, os estudos mostraram que a VPP a 100%, quando você começa a VPP já a 100%, ela reduz o APGAR e também reduz o início da respiração espontânea do meu paciente e a sua sobrevida. Vários estudos mostraram que uma morte pode ser prevenida a cada 20 recém-nascidos que são ventilados inicialmente a 21%. Então, o que a gente tem de recomendação é iniciar a VPP com máscara autoinflável ou manual em T, com uma F inicial de 21%. Não é possível indicar de forma específica como que você vai insuflar o paciente, mas é importante também salientar que você precisa atingir a F de 100% para iniciar compressões torácicas. Então, em relação às compressões torácicas, a gente tem duas técnicas bem descritas na literatura, que seria a técnica de 2 dedos e a técnica dos 2 polegares circundados. O que os estudos mostram é que a técnica de 2 dedos, estudos em manequins, né, que foram comparadas às duas técnicas, a técnica de 2 dedos tem pouca evidência favorável a ela, e que os estudos mostraram que quando você faz a técnica de 2 polegares, a gente tem um melhor posicionamento do dedo, a gente tem uma melhor profundidade, e a gente tem menor variação de profundidade durante as compressões. Em relação à relação de compressões, a gente usa geralmente 3:1, então 3 compressões para uma ventilação, mas isso é uma coisa extrapolada do que a gente faz na reanimação na pediatria e também no adulto. Tem vários estudos, né, assim, que tentaram mostrar a comparação entre 3:1, 3:2, 2:1,
e eles não viram uma diferença estatística relevante em relação ao volume corrente, tempo de recuperação da circulação espontânea e nem de sobrevida. Mas a gente continua usando essa relação de 3:1. Em relação à taxa de compressões e sincronia, vários estudos tentaram também mostrar diferentes taxas de compressão e também diferentes formas de ventilação, inclusive você fazer compressões torácicas com ventilações assíncronas, e também não tiveram evidências em relação à melhora do tempo de recuperação da circulação espontânea nem sobrevivência. Em relação à profundidade das compressões, a gente tem um estudo com 54 recém-nascidos que observou que tem um aumento da fração de ejeção em exames de imagem quando se faz uma profundidade de 1/3 do tórax. Então, o que a gente tem bem estabelecido, que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda realizar compressões a cerca de 120 por minuto, numa relação de 3:1, de forma sincronizada, tendo como profundidade 1/3 do tórax. Quando a gente precisa de utilizar medicações, a gente vai precisar de um acesso vascular. O KTU é o que a gente mais faz na sala de parto, né, que é uma via rápida. O cateterismo umbilical é uma via de acesso muito preconizada, que você deve inserir aí mais ou menos 5 centímetros do catéter, mas é uma técnica que pode demorar vários minutos até a gente ter sucesso. Então, uma alternativa ao KTU seria o acesso intraósseo. Os estudos demonstraram que cerca de 50% das pessoas vão conseguir ter o acesso do intraósseo na primeira e também na segunda tentativa. As taxas de complicações, elas são muito variáveis nos estudos, variam de 13% até 31%, seriam complicações agudas, como posicionamento inadequado do catéter, fraturas, mas a gente não tem descrito complicações a longo prazo. Então, é um acesso que pode ser utilizado quando a gente não conseguir o KTU. Em relação à medicação, que é a adrenalina, vários estudos tentaram mostrar as diferenças de administração de adrenalina, se seria pelo tubo, endovenoso, e eles demonstraram desfechos semelhantes em relação tanto à mortalidade, falência da reanimação e também o tempo para recuperação de circulação espontânea. O que a gente tem de recomendação é utilizar o KTU, que ele nem sempre vai ser fácil, e o intraósseo é uma alternativa razoável. A administração de adrenalina endovenosa é ainda a principal, sendo a dose pelo tubo considerada na ausência de acesso venoso. Uma coisa também que mudou nos últimos anos foi em relação ao líquido meconial. A gente sabe que mais ou menos cerca de 15% dos recém-nascidos vão apresentar líquido meconial. Desses com líquido meconial, cerca de 10 a 20% não nascerão vigorosos, mas somente 5 a 10% vão desenvolver síndrome de aspiração meconial. Até pouco tempo atrás, recomendava-se aspirar o recém-nascido, mas a gente não recomenda mais aspirar rotineiramente. E teve alguns estudos que fizeram os desfechos antes dessa nova recomendação de 2015 e depois, e eles demonstraram que a não aspiração reduziu a admissão em CTI, reduziu o número de intubações orotraqueais e não aumentaram a severidade de síndrome de aspiração meconial ou desconforto respiratório desses recém-nascidos. Então, a gente não está recomendando a aspiração rotineira de todos os recém-nascidos nascidos com líquido meconial, mas caso haja evidência de obstrução de via aérea causada pela viscosidade do mecônio, pode-se ponderar a aspiração da traqueia. Em relação à temperatura, todos os guidelines, preconiza tentar manter o paciente aquecido com uma temperatura entre 36,5 e 37,5, todos os recém-nascidos que nascem vigorosos. Os recém-nascidos não vigorosos, os guidelines também recomendam essa temperatura ideal, mas a gente sabe que a hipotermia nos pacientes com encefalopatia hipóxia isquêmica deve ser iniciada nas primeiras 6 horas. O nosso artigo cita os recém-nascidos acima de 36 semanas. A gente tem formas de resfriar o paciente, tanto de forma ativa quanto de forma passiva. Ambas são de fácil e seguras, e o ideal é manter a temperatura entre 33 e 34 semanas. Uma coisa interessante também que o artigo coloca é que, se na sala de parto você já identifica que o meu paciente está com um quadro de encefalopatia, a gente já pode começar um resfriamento passivo. Então, deixar até mesmo no transporte não aquecer esse paciente, que você já vai estar fazendo um resfriamento passivo dele. O resfriamento passivo, ele impede o ativo, no caso, ele vai aumentar o risco do meu paciente ter temperaturas mais baixas do que é preconizado. Então, para concluir, a reanimação neonatal ela deve ser avaliada de forma constante, com treinamentos frequentes, visando melhorar a assistência dos pacientes asfixiados. Eu acho que é importante a gente saber que o processo de reanimação do recém-nascido termo difere muito do recém-nascido prematuro, e eu acho que mais estudos devem ser realizados para a gente melhorar ainda mais a nossa reanimação e a nossa assistência ao paciente asfixiado.
É isso. Obrigada.